Vamos falar ainda sobre política, porque líderes da Câmara dos Deputados demonstraram ao presidente da Casa, Arthur Lira, que já há consenso para aprovar um projeto de lei que impede invasores de terra de receberem benefícios concedidos pelo governo federal. É uma apuração da nossa analista Larissa Rodrigues. O texto já teve a urgência aprovada e está pronto para votação no plenário. A ideia do projeto é impedir que esses invasores tenham acesso a benefícios como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. A análise pode acontecer ainda hoje e o PL faz parte do pacote chamado Invasão Zero, que foi entregue pela CPI do MST, que funcionou na Câmara no ano passado. Assunto para os nossos comentaristas. Professor Alessandro, começo pelo senhor. Esse ponto é importante. Eles discutiram ali na CPI que foi uma investida contra esse movimento do MST e finalizaram com algumas propostas que colocam ali contra a parede invasores de terras. A disputa também é política nesse ponto e prejudica o debate? Puramente política, Juliana. Se a gente pensar aí, é um ataque direto a movimentos democráticos. Veja, eu não estou falando aqui de mobilizações contra o Estado de Direito, contra a democracia. Eu estou falando de um instrumento político. A gente tem que lembrar disso. Eles gostam muito de utilizar o termo invasão. Eu gosto muito de utilizar o termo ocupação. A gente lembra que quando nos Estados Unidos tiveram grandes manifestações na crise de 2008, eles chamavam aquilo lá de Occupy, não é isso? Ocupação. Ou seja, ocupem Wall Street. Ocupação porque é um movimento de caráter político. Muitas vezes, você ocupa um determinado imóvel que não está cumprindo a sua função social, que o Estado não delibera utilizar aquele imóvel para a garantia de moradia das pessoas, e aí isso pode fazer com que os grupos se organizem, movimentos sociais se organizem, de luta por moradia, e que acabam, por exemplo, ocupando um determinado território, um terreno, um local, como uma manifestação política, como um instrumento para forçar o Estado, para forçar o poder público e mesmo a iniciativa privada a abrir uma negociação, para mostrar que as pessoas estão sem casa, estão sem território, estão sem terra. Então, veja, quando vem um projeto desse gênero, é basicamente para tentar proibir ou vetar manifestações políticas que são legítimas. Veja, eu não estou dizendo aqui que não possam ocorrer algum tipo de violação de direito nesse tipo de situação. Eu estou dizendo que em qualquer lugar do mundo que tenha democracia, ocupar espaços públicos e privados é um instrumento importante. O que eles estão fazendo agora é basicamente tentar coibir essa liberdade política, que é essencial, digo para vocês, para todos os países que têm uma matriz democrática, uma matriz liberal. Então, eu vejo nesse caso uma tentativa realmente de perseguição política e de limitação das liberdades democráticas. Professor Armando, eu acrescento aqui 2 pontos nessa discussão política. O primeiro tem uma força ali da bancada ruralista, né? De acordo com as pautas que são colocadas para votação. Houve uma tentativa de impedir que isso avançasse, mas a bancada fez uma pressão e o presidente da Câmara já entendeu que pela força e a quantidade de parlamentares é possível que isso seja pautado. Tem um segundo ponto, que é o argumento da bancada ruralista, que após a posse do presidente Lula, tivemos mais invasões em terras aqui no país. O professor Alessandro fala sobre a diferença de ocupação e invasão e até uma perseguição política. Como é que o senhor enxerga esse ponto? São 2 pontos. Uma coisa é nós falarmos da ocupação de um prédio público, por exemplo, um prédio, abandonado no centro de São Paulo, em que famílias miseráveis ocupam para ficarem abrigadas do frio, da chuva, das intempéries. Esse é um ponto. São pessoas miseráveis. Outro ponto é a invasão de terras. Terras produtivas, terras que são ocupadas por empresas, por indústrias, produzindo alguma coisa ali, retirando do solo o sustento daqueles funcionários da empresa e, obviamente, gerando lucros. Então, esse é um ponto. A invasão de propriedade é proibido. Nós temos um dono, um proprietário, que depois vai demandar no Poder Judiciário, vai demorar muito tempo para retirar aquelas pessoas de lá para ter acesso à sua terra. Imagine um pequeno produtor, um pequeno fazendeiro com a sua propriedade invadida e sendo obrigado a não produzir mais nada e entregar as suas máquinas a essas pessoas. Então, entendo, claro, existe um cunho político. Hoje o Congresso ele é subdividido em várias bancadas, né? Bancada da bala, bancada religiosa, bancada do agro.
todos têm ali o seu papel e todos têm a sua responsabilidade, nós sabemos disso. Mas só quero dividir o joio do trigo, separar o joio do trigo. Uma coisa é uma invasão de um prédio para que famílias entrem e fiquem lá abrigadas, um prédio abandonado. Agora, falar em terras produtivas com propriedade e as pessoas ingressam lá e tomam conta, tem um poderio sobre aquele espaço de terra, isso eu rechaço. E isso aumentou muito nesse atual governo, né? Até porque existe ali uma ligação em outros momentos, pessoas que trabalharam nesse movimento, então tem sim um eco. Agora, só vamos fazer essa separação. Agora, tomar posse de terras, de pessoas, de proprietários, isso eu acho não, é totalmente criminoso. Agora, que existe um cunho político aí nesse projeto, eu tenho certeza que sim. Juliana, só uma claro. Observação, por favor. Quando a gente olha o projeto, a gente vê que ele vai impedir benefícios para as pessoas que tenham ocupado espaços, né, públicos, privados. Bom, tem que olhar como a redação dessa lei vai ser realizada, desse projeto. Mas, veja, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo simplesmente para as pessoas não entrarem em organizações que lutam por direitos, basicamente. Porque se a ocupação é um instrumento fundamental e a pessoa sabe que se entrar na organização e ocupar um espaço, e onde é necessário ocupar esse espaço para forçar o Estado, para forçar a própria iniciativa privada, quando você não tem a função social da propriedade sendo executada, você forçar o Estado a realizá-la, ou mesmo a iniciativa privada, as pessoas não vão querer participar. No fundo, o que eles querem é um esvaziamento completo dos movimentos populares de luta por terra e propriedade urbana fundiária no Brasil. Basicamente isso, porque esse vai ser o efeito desse tipo de projeto. Ou seja, quem é que vai querer participar desse tipo de situação, sendo que ele pode perder qualquer tipo de benefício e não ter benefícios com o Estado, sendo que são pessoas normalmente mais pobres e que têm necessidades e carências econômicas, culturais e políticas.